claro, a gente escuta o que tem para dizer o JP Morgan, tem que dizer a BlackRock, mas também os especialistas aqui dentro de casa, no mercado brasileiro. Bora aprofundar um pouco mais essa conversa sobre mercado com Rafael Castanheda, COO da Oxus Finance. Eu estava falando de co-presidente, com um monte de coisa, CEO da Oxus Finance. Seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. É um prazer tê-lo por aqui. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado pelo convite. Aqui atrás tem o Bitcoin. Tem gente falando que ele é o ativo do medo, o ativo da desesperança. Essa é a tua interpretação? O Bitcoin realmente é a apólice de seguro contra o sistema? Eu acho que ele está evoluindo para essa característica, né? O Bitcoin, na sua história, passou por várias possíveis teses do papel do Bitcoin no mundo. Desde um dinheiro eletrônico livre até a tese da reserva de valor, que é uma reserva de valor com volatilidade. É o ouro digital, mas que tem uma cotação todo dia, né? Isso, exatamente. É um ouro que reserva, mas que volátil, ele cai e sobe, né? Então, eu acho que o que ele está amadurecendo agora é como um sistema econômico alternativo. E por ele ser despermissionado e não ter uma agenda central, alinhada a um país, a um bloco, a um interesse econômico, a uma agenda política, ele se configura como um hedge, a gente fala em inglês, ou em português, uma aposta. Uma aposta contra o quê? Uma aposta contra as fragilidades da base euro-dólar. Uma aposta contra a fragilidade de um sistema de eterna expansão, de eterno fiduciarismo. E eu acho que a leitura da BlackRock, que extrapola o ouro digital e evolui para isso, também é uma leitura muito acertada na minha visão. Perfeito. Talvez possa ser a apólice de seguro que vá causar esse distúrbio no mercado tradicional. Você acha que o mercado ele funciona, ele caminha nesta direção e o Bitcoin talvez só acelere as coisas? Porque na semana passada a gente falava sobre stablecoins e tem um relatório do Fundo Monetário Internacional que diz stablecoins, o Bitcoin, o mercado de cripto podem causar desajustes, desarranjos no mercado tradicional. Aqui causa e consequência se misturam, né? Porque a partir do momento que um ativo ele se encaixa como uma aposta e dinheiro flui para essa aposta, o próprio fluxo do dinheiro para essa aposta perturba a tese que é a contrária àquela aposta. Então existe uma mistura sim entre causa e consequência, mas é inegável que o surgimento do Bitcoin é a causa principal e a propagação dessa tese vem primeiro. Enquanto as coisas evoluem e essas fragilidades na base macroeconômica e tensões geopolíticas que também reforçam uma outra deixam o mundo nesse caos e nessa turbulência, você olha para o Bitcoin e ele continua sendo o que ele é, um software, o mesmo software desde 2008, 2009, quando ele realmente começou a rodar. Então acho que essa solidez é o principal motor por trás desse movimento e quando as coisas engrenam, aí causa e consequência vão se misturar inevitavelmente. Perfeito. Inclusive nessa edição ainda a gente fala sobre a história do Bitcoin, como é que ele foi criado, por quem foi criado, a gente tenta responder, ninguém sabe, na verdade, quem é Satoshi Nakamoto, mas a gente tem aqui uma trilha do tempo, uma linha interessante para explicar a evolução do ativo. A gente teve nesta última semana a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. A gente vem há algumas semanas falando da influência da macroeconomia aqui no Bitcoin. Como esse corte de juros pode afetar o mercado cripto e, mais do que o corte, como é que a comunicação dos diretores pode mexer com a moeda e com o mercado em geral? A correlação do Bitcoin e, por consequência, do mercado de criptoativos com a macroeconomia e com os mercados de capitais tradicionais, ela é inegável. Os propagadores originais do Bitcoin achavam que ele ia destruir tudo, mas a verdade é que está havendo uma mescla entre mercado financeiro tradicional e mercado cripto. Nenhum ativo se torna valioso o suficiente e passa a ser ignorado pela máquina tradicional. Então, uma mescla, uma fusão ou uma sinergia era inevitável. E isso ficou muito claro para a gente no ano de 2021. 2021 foi uma grande corrida das criptomoedas. E qual foi o principal combustível dessa corrida? Foi uma situação macroeconômica. Os pacotes de estímulo pós-pandemia, 5,5 trilhões de dólares injetados na economia entre 2020 e 2021, a juros zero, propagaram um influxo de capital gigantesco para vários mercados de renda variável. E é por isso que hoje nós temos essa leitura. Cortes de juros são bons para cripto. Por quê? Porque nós temos uma releitura de 21 tentando ser emplacada. Mas o cenário de agora ainda é muito diferente do cenário pós-pandemia que se desenhou no ano de 21. Eu tenho moedinhas, várias moedinhas de qualquer país. Aí alguém me dá um dinheiro só para deixá-las paradas. Quanto menos as pessoas, os bancos me oferecem para deixá-las paradas, mais eu quero tirá-las do banco e colocar em outros tipos de ativo. É o caso do Bitcoin, é o caso, de ações, de ativos alternativos. Então, quanto menos estímulo eu tenho para deixar o dinheiro parado,
mais disponibilidade e mais vontade eu tenho de colocá-lo em ativos de risco. Agora tem pergunta tirada da cartola de Leonardo Rubinstein, nosso redator, que ele diz o seguinte, falou, pergunta para o pessoal sobre ativos e depósitos tokenizados. Qual que é a importância destes depósitos na disputa da infraestrutura on-chain em um momento em que stablecoins ganharam adoção no mercado global? Nos Estados Unidos tem lei já meio que regulamentando esse mercado e lá na Europa, destaque do programa da semana passada, 10 bancos se juntaram para criar a stablecoin de euro. Sim. O que acontece no fenômeno das stablecoins e ativos tokenizados é o seguinte. Primeiro, nós tokenizamos o dinheiro. Então, o dinheiro que antes circulava exclusivamente, o grande dinheiro pelo menos, circulava pelas máquinas financeiras institucionais tradicionais, agora circulam pelo mundo da blockchain. São aproximadamente 200 bilhões de dólares tokenizados na blockchain. E se isso são, na prática, dólares e são usados para pagamentos e exercem poder de compra no mundo real, o próximo raciocínio é o que eu posso vender contra esses dólares. Se eu tenho um ambiente digital que é cada vez mais rico em dólares, faz sentido então importar outras coisas para esse universo para vendê-las nesse mercado. Então nós tokenizamos imóveis e vendemos contra o quê? Contra dólares tokenizados. Tokenizamos carros, tokenizamos arte, tokenizamos joias, tokenizamos ativos financeiros, instrumentos financeiros. Por quê? Porque existe um mercado riquíssimo e que estima-se que deve chegar até 2, 3 trilhões de dólares tokenizados até 2030. Todo mundo está de olho em quem chegar lá primeiro com ativos para vender contra esses dólares vai estar na frente do giro dessa economia daqui dos próximos 5 anos. Perfeito. Para a gente chegar lá, para as empresas, investidores ganharem essa corrida aí de quem chega primeiro, precisa de quê? A gente precisa de regulamentação? O mercado está caminhando talvez ali para uma autorregulação que padroniza tudo que está sendo negociado no ambiente digital? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque tecnologicamente falando, o mercado cripto ele é tecnologicamente soberano. Então você não consegue regular uma blockchain na natureza dela, mas aqueles que desenvolvem soluções na blockchain, como são livres para programá-las, eles podem fazer os seus softwares de acordo com a regulação vigente. Então é uma mescla entre a regulação ser clara o suficiente para como esses ativos devem ser operados e os desenvolvedores dessas tokenizações realizarem códigos e programações que estão de acordo com a regulação vigente. E no meio do caminho a operação regulada se encontra. Perfeito. E aí vem pergunta também da nossa equipe em relação à substituição. Quando que o Bitcoin vai flipar o dólar, vai ganhar esse corpo, seu principal ativo do mundo? Isso pode acontecer na tua visão? Eu não creio que é para isso que o Bitcoin está evoluindo, né? Eu creio que o Bitcoin ele tende a concorrer com outros ativos como o ouro e a prata, como uma reserva de valor estratégica ou um ativo, uma commodity estratégica. O que eu creio que vai acontecer na disputa contra o dólar são outras moedas fiduciárias tokenizadas. Então a gente pode ter uma briga de um dólar tokenizado contra um yuan tokenizado ou contra uma coligação de bancos europeus que tokeniza um euro. As moedas têm que se tornar fortes porque elas oferecem velocidade, porque movimentá-las globalmente é mais barato e mais rápido e porque elas conseguem preservar o seu poder de compra no âmbito global. E essa briga é uma briga que foi dominada pelos Estados Unidos nas últimas décadas, mas que hoje é possível sim enxergar várias fragilidades no dólar. Isso vem tanto no mundo tokenizado quanto no mundo tradicional, quando o petrodólar se enfraquece, quando os bancos centrais ao redor do mundo passam a estocar mais ouro do que dívida norte-americana, quando a própria China teve um marco histórico de começar a negociar mais comércio internacional com o yuan do que com o dólar. Então a gente está se encaminhando, eu diria, para uma era de uma grande guerra das moedas. Mas eu não acho que o Bitcoin ele é exatamente uma moeda nesse sentido e ele deve brigar contra outros tipos de commodity que são consideradas porto seguro, como metais preciosos e ouro. Perfeito, gente. Não é? O ouro não bateu 4 mil dólares a onça porque eu comecei a comprar, porque você aí em casa começou a comprar. Os bancos centrais estão se protegendo de eventuais disrupções. A gente teve guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre Hamas e Israel, ameaças norte-americanas, ameaças russas, dizendo que se a Europa quiser partir para a briga, a Rússia está pronta. Então, com medo de sanções, com medo da quebra de algumas alianças, o pessoal está comprando ouro, está deixando em caixa. E o ouro saltou de mil e poucos dólares por onça para mais de 4 mil dólares. Então, bateu todos os recordes em um curtíssimo espaço de tempo. E parece que não vai parar por aí. Então, tem esse movimento de proteção, mas o ouro não virou a principal moeda do mundo. Eu não compro um café da manhã
com ouro. Não vou na padaria e compro ali alguma coisa, um pãozinho, um croissant com a pepita de ouro. É muito difícil que isso aconteça, mas mesmo assim está sendo buscado como ativo de reserva de valor. Você acredita que esse seja o papel do Bitcoin? Esse talvez é o posto que ele vai ocupar ao longo dos próximos anos, né? Só para a gente deixar claro. Sim, exatamente isso. Eu enxergo que enquanto ele amadurece e enquanto ele historicamente continua reduzindo a sua volatilidade geral entre ciclos e ao passar dos anos, ele pode se aproximar desse caso de uso e é o caso de uso que faz mais sentido, porque o Bitcoin não possui velocidade financeira suficiente para ser usado em pagamentos gerais ao redor do mundo. Seria inviável. Você teria que usar outras tecnologias ao redor do Bitcoin que não usufruem do mesmo grau de segurança e de reputabilidade que o próprio Bitcoin em si. Perfeito. Então, para transformá-lo em uma moeda corrente, eu teria de reduzir a segurança, usar outras plataformas acessórias que não foram criadas no principal projeto, no projeto original, para que isso aconteça. Obrigado pela participação aqui conosco. Sempre bem-vindo ao Cripto na Real. A gente está ali já no comecinho, com algumas edições no ar. Vai ter muito assunto para o próximo ano. 2026 promete muito para a cripto. Contem comigo, deixo os parabéns para vocês por essa iniciativa. Precisamos disso no Brasil e vamos para frente. Valeu, até uma próxima, meu caro.